Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. J. Bussardi e estou aqui hoje para falar sobre as causas e tratamentos da ansiedade, estresse e depressão, certo? Escolhemos esse tema porque achamos de fundamental importância, porque hoje em dia parece que é a doença do século, principalmente depressão, né? Ansiedade, estresse. Quem que não tem estresse hoje em dia, né? Me fale alguém que não tem estresse. Você não tem estresse que está me ouvindo? Tenho certeza que todo mundo tem estresse hoje, tá? Ninguém, mesmo fazendo exercício, ginástica, essa coisa toda que ajuda, tá? Todo mundo tem estresse hoje. Todo mundo dorme mal, certo? O sono REM é difícil você conseguir, todo mundo dorme mal e tem uma série de problemas. Então eu gostaria de passar algumas informações interessantes para vocês, porque infelizmente a maior parte dos médicos eles ainda tratam ansiedade, estresse e depressão de uma maneira convencional, certo? E nós trabalhamos numa medicina bastante não convencional e vemos o problema de uma outra maneira e procuramos tratar as causas e não os sintomas. Infelizmente, a maior parte dos médicos, não estou dizendo todos, tá? Eles tratam ainda com ansiolíticos e antidepressivos, que não resolve o problema da causa do estresse, da ansiedade, da depressão, tá? E muitas vezes a maior parte dos ansiolíticos criam dependência, o que não é interessante, tá? Para nós, a principal causa de estresse, depressão e ansiedade é a má alimentação que nós fazemos. Aliás, todo brasileiro, todo povo, a maior parte come errado. Nós não sabemos comer, certo? Foi nos dado uma orientação há 50 anos atrás, certo? Que nós tínhamos que tirar os grãos, tirar as gorduras e comer grãos integrais e carboidratos. Ficou todo mundo doente, tá? Isso aí foi Sociedade Americana de Cardiologia, Dietética, Nutrição, certo? Pessoal de Harvard, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, todo esse povo, tá entendendo? E mais alguns. E foi nos ensinado errado e nós nos adaptamos a essa alimentação, só que graças a Deus isso está mudando hoje, muita gente está tendo mais informação, vai ao médico hoje já sabendo o que tem e cobrando um pouco mais do médico, tá entendendo? Porque tem o Google acadêmico aí, que tornou a coisa bastante democrática, apesar de que muita gente ainda passa naquela janela de desinformação muito grande, porque eu acho que a maior doença de todas ainda é a ignorância, tá? E muita gente ainda não sabe porque tem pouca informação e ninguém tem interesse em dar informação para você não. Quanto mais ignorante você for, é melhor, porque aí você vai ficar mais doente e vai comprar mais remédio. Então a nossa alimentação, que eu falei para vocês, estresse e depressão por má alimentação e ansiedade, por causa de carboidratos simples, certo? O brasileiro se entope de carboidratos simples, certo? Tem necessidade de comer carboidrato simples, eu não sei porquê, nós não precisamos comer carboidrato. As civilizações ancestrais nossas não comiam carboidrato, ficavam às vezes 3 dias sem comer em jejum e eram fortes, dentes saudabilíssimos, ossos fortíssimos, ficavam sem caça, sem pesca, às vezes 3 dias e não comiam. O fígado forma carboidrato a partir de proteína e glicerol. Nós não temos necessidade de comer carboidrato simples, nem açúcar, muito menos. Alzheimer é açúcar, é diabetes cerebral, certo? Criando resistência insulínica cerebral de tanto açúcar. É o que o povo come. E carboidrato vicia. Pão é uma coisa que vicia. Eu sei que é difícil tirar. Pão tem um negócio chamado gluteomorfina, que se liga aos receptores opioides no cérebro e dá aquela sensação de alegria, euforia. O pão é o maior incentivador da fome que tem. É o pão, certo? É o açúcar. E é o alimento mais inflamatório que tem na face da Terra. Certo? Aí vem os junk foods, os farináceos de trigo, que você deve evitar, os alimentos processados, os alimentos industrializados, o trigo e o leite. Tira isso da vida de vocês, só faz mal, se inflama o intestino, da doença autoimune, da hipermeabilidade intestinal. A caseína do leite é uma coisa que dá a doença autoimune, porque ela é por causa da pasteurização que tem. Pasteurização para quê? O Pasteur, no leito de morte, já falou que quem estava certo era o Antoine Béchamp,
certo? Que o Bechamp falava que o que importa é o terreno biológico. Se você está com um terreno biológico bom, limpo, sem problema nenhum, a doença não chega em você. Você não precisa de exterminar a bactéria, certo? Eu posso entrar num lugar que está todo contaminado com gripe, se eu tiver com o meu terreno biológico bom, eu não vou ficar gripado, tá? Então, a caseína do leite, por ser pasteurizada, ela fica difícil de metabolização, certo? Ela vai entrar no sangue, vai formar anticorpo, certo? Esse anticorpo vai atacar, inclusive pode atacar o pâncreas, causando diabetes tipo 1, pode atacar o cérebro, causando esclerose múltipla, certo? Vai inflamar até o folículo piloso, leite da calvície, porque inflama o folículo piloso, a verdade é que se você tiver uma predisposição à calvície, você vai ter, então elimina. Trigo é outra coisa, nós vamos fazer um vídeo só sobre trigo e leite, e vocês vão ver o que o trigo faz. O trigo não é, as pessoas que têm intolerância ao glúten, não dá só problema intestinal, não, principalmente problemas neurológicos. Mulheres que não conseguem engravidar, certo? Homens que não conseguem engravidar. Quer que engravidar? Tira o leite do casal, tira o glúten do casal. Certo? Essas mulheres têm menopausa precoce, menarca precoce, têm abortos frequentes, têm endometriose, intolerância ao glúten, certo? Que é uma doença que muita mulher hoje está crescendo o número de endometriose. Tem uma série de doenças ligadas à intolerância ao glúten e à doença celíaca. Então isso inflama o intestino e altera a microbiota. Altera a microbiota, levando à disbiose. O que é a disbiose? A microbiota formada é um órgão independente que a Organização Mundial de Saúde criou há alguns anos atrás, tá? Que é a antiga flora intestinal. Só que a gente deve chamar a microbiota porque não tem flora, né? Não tem flora, não tem nada disso. É microbiota intestinal. A microbiota intestinal, ela age como um filtro. O intestino é um órgão inteligente, ele é considerado o segundo cérebro. Se você cortar o cérebro, o intestino e a pele têm a mesma origem embriológica. Se você cortar a comunicação do cérebro com o sistema nervoso central, ele continua funcionando, certo? Ele é muito inteligente. Ele não é um simples saco de cocô. Ele é super inteligente. Então ele tem um filtro próprio, ele não deixa passar qualquer coisa. Ele só deixa passar coisa boa, bem digerida. E as coisas ruins ele segura, ele não deixa passar. Quando você tem alteração nessa microbiota, por causa da alimentação ruim que você faz, você começa a formar bactérias mais ruins em detrimento das bactérias boas, porque existem bactérias boas e bactérias ruins. Nós temos que ter um número maior de bactérias boas do que de bactérias ruins. Essas bactérias ruins aumentam e dá uma coisa chamada disbiose, que é a própria inflamação do intestino. Essa disbiose, o intestino forma, nós temos 100 bilhões de neurônios e temos 100 milhões de neurônios no intestino. Por isso que ele é um órgão inteligente. 95% da serotonina é produzida no intestino. 5% só é produzida no cérebro. Aí você vai dar um antidepressivo, você está trabalhando 5% só dessa serotonina, que você vai diminuir a recaptação de serotonina com esses antidepressivos no cérebro, não vai adiantar nada, você está trabalhando 5%. Se você melhorar essa microbiota, se você diminuir essa disbiose, com probióticos e pré-bióticos, nós vamos ver mais à frente, você vai fazer essa microbiota funcionar normalmente e ela vai produzir serotonina. Outra coisa, essa serotonina, no final, ela produz melatonina. A melatonina vai fazer você dormir melhor, que é importante também, outra causa de depressão e de estresse. Você tem que ter um bom sono, tá? E essa melatonina, o que ela vai fazer? Ela vai acabar com os radicais livres que tem no intestino grosso, que é o lugar onde tem mais radicais livres. E no cérebro também, certo? Isso vai favorecer a diminuição de inflamação e até de câncer. Então a microbiota intestinal, só para você ter uma noção, nós temos 10 vezes mais bactérias no intestino do que nas células. 150 vezes mais material genético no intestino do que no nosso próprio genoma. Certo? Temos esse filtro, é uma barreira, a microbiota é uma barreira seletiva, ela não deixa entrar nada para o sangue. Quando você tem disbiose, você tem uma coisa chamada hipermeabilidade intestinal, que a gente chama no inglês de leaky gut syndrome, certo? Que é hipermeabilidade intestinal, em que aqui é como se fosse, presta atenção, esses 4 dedos da minha mão
é como se fosse a barreira do intestino, certo? Como tem disbiose, ele faz isso, o intestino abre, a barreira abre, e aqui deixa passar coisa do intestino e vai tudo para o sangue. Isso é hipermeabilidade intestinal. O que pode passar aqui? A cândida que vive no intestino, ela passa para o sangue, os metais tóxicos que diminuem a absorção de minerais e vitaminas, que é importante para nós, isso tudo vai para o sangue, vai para o cérebro, certo? E causa depressão. A cândida tem que ser tratada. A mulher que tem corrimento tem que tratar a cândida, porque a cândida dá depressão, porque ela vai até o cérebro, certo? Altera todos os neurotransmissores cerebrais e causa depressão. E os metais tóxicos também fazem isso. Então isso é outro tipo de causa, tá? A diminuição da melatonina, eu já falei agora há pouco, a melatonina é importante, é considerado o hormônio da juventude, ela controla o nosso relógio biológico, o nosso sono, a nossa vigília, a nossa alimentação, o horário que a gente tem mais vontade de trabalhar. Você pode controlar seu relógio biológico pela hora que você tem mais vontade de trabalhar. Tem gente que tem um relógio biológico mais diurno, é aquela pessoa que levanta cedo, que aproveita mais o dia. Tem outros que gostam de levantar mais tarde, depois do meio-dia, e fazem mais coisa até às 6, são os vespertinos, tem maior produtividade à noite, tá? Eu sou uma pessoa que tem maior produtividade mais diurna. O meu ciclo é o relógio biológico, é o ritmo circadiano, é o ciclo circadiano, todo mundo tem isso. O meu é mais diurno. Então, a melatonina é importante, porque vai controlar o teu sono. Certo? Você produzindo serotonina no intestino, você já está produzindo melatonina aí. Isso vai produzir um bom sono para você. E a falta de sono já está, estudos mostrando que pode conduzir a diabetes ao longo do tempo. Essas pessoas que trocam a noite por dia, se você começar a trocar, ficar uma semana trabalhando à noite e ficar com o tempo, ficar só trabalhando à noite, esse relógio biológico seu vai se adaptar e você não vai ter problema. Se tiver, vai ter um pouquinho. Agora, se você trabalhar à noite uma semana e trabalhar de dia outra semana, seu relógio biológico vai alterar todinho e você vai ter predisposição a ter depressão, doenças cardiovasculares e diabetes. Então, se você trabalhar mais só à noite, continuar trabalhando à noite, no começo vai ter dificuldade para se adaptar. Mas com o tempo você vai se adaptar e você não vai ter problema. Se tiver, você vai ter um pouquinho, tá? Agora, se você ficar uma semana trabalhando à noite, uma semana trabalhando ao dia, você vai ter problema. Você pode ter diabetes, doenças metabólicas como diabetes, depressão e doenças cardiovasculares. E são estudos científicos que mostram isso aí. Outra coisa, você não deve dormir de luz acesa em hipótese alguma, para essa pineal sua, certo? Funcionar. Você nem luz de LED tem que estar, não deixa a luzinha do corredor da sua sala acesa, apaga. Você tem que dormir fechou o olho, é dormir com a luz apagada. Não deixe nada aceso perto de você. Procure ver, às vezes você está com o ar refrigerado ligado, você está lá com a luzinha acesa. Isso não é bom, você não está dormindo. Você não vai ter sono REM. Depois da fase profunda, entre 2h30 e 4h30, você entra em fase REM. É o sono que te descansa. Você não vai ter esse sono. E todo mundo tem problema de sono REM. E toda doença crônica, a pessoa tem dificuldade no sono, porque tem dificuldade de ter sono REM. Elas têm tendência a ter doença crônica degenerativa. Tá? Quando você for ao banheiro, se você for ao banheiro, mas se você for ao banheiro, não acenda a luz do seu quarto. Você vai com a lanterna vermelha, que ela não deixa isso entrar na pineal, e a pineal continua produzindo melatonina. A lanterna vermelha. Certo? Vai com a lanterna vermelha e com a luz apagada. Outra coisa, se você tiver insônia, tem gente que tem insônia primária que não consegue começar a dormir. Tem gente que depois que dorme tem insônia secundária que acorda à noite e não consegue dormir mais. Você pode comprar um óculos chamado Blu-ray Blocker. Blu-ray Blocker, é o bloqueador de um raio azul, certo? É chamado também escuridão virtual. Você pode comprar esse óculos, se você entrar no Google, que você vai achar, ou no Amazon.com, que você acha isso aí. Se você tiver esse problema, além de você diminuir a luminosidade da sua casa a partir de 6 horas da tarde, toda a luminosidade, você pode colocar esse óculos, olhos, e pode deixar a televisão ligada,
pode continuar trabalhando no seu computador, porque você está como se fosse no escuro. Essa pineal sua está bloqueando esse raio azul, ele não entra. Por isso que é chamado de escuridão virtual. É como se você estivesse no escuro. Você já está produzindo melatonina a partir das 6 horas da tarde. Tá? Você vai dormir melhor. Você pode comprar esse óculos se você tiver interesse e se você tiver insônia. Nós estamos falando aqui de causas, né? Nós estamos tentando tratar as causas. Sedentarismo. Você precisa fazer mais exercício, certo? Uma coisa, o exercício não emagrece ninguém. Só tem um tipo de exercício que emagrece. Eu estou saindo um pouquinho da coisa, só para explicar para você. O que emagrece é o HIIT, é o High Intense Interval Training. Esses são 10 minutos que você faz de exercício, só 10. Você faz 1 minuto rápido, 1 minuto devagar, 1 minuto super rápido e 1 minuto andando. Você faz 10 minutos 3 vezes por semana. Só o hormônio do crescimento vai subir 530%. Isso vai ficar aí 24 horas no seu sangue. O hormônio do crescimento é o hormônio do fitness, do rejuvenescimento, vai queimar todo o você vai emagrecer. Mas se você pensar que você vai ficar 1 hora fazendo pedalar e 1 hora na esteira achando que você vai emagrecer, isso já está provado. Isso são pesquisas, não sou eu que estou falando. Não emagrece nada. A academia não emagrece nada. Só o HIIT. Agora, eu não sou contra os exercícios. Os exercícios vão melhorar. Prevenir Alzheimer, você vai dormir melhor, porque você vai produzir endorfinas, você vai diminuir sua pressão, você vai diminuir, ter 40% a menos de ter problemas cardiovasculares e uma série de coisas. Mas para emagrecer, minha querida, chama-se dieta. Só que nós não vamos entrar aqui em detalhes, que é outra coisa. Mais para frente nós vamos começar a falar alguma coisa para vocês sobre o que vocês podem fazer para emagrecer. Outra coisa, o estresse. Todo mundo tem estresse e vive estressado. Você sabia que o estresse acaba com a tua microbiota? Mexeu na microbiota, você vai ter desbiose, você vai ter hipermeabilidade intestinal, você vai ter tendência a ter doença autoimune, você não vai produzir serotonina, você não vai produzir melatonina, você não vai dormir bem. O estresse é o hormônio, o cortisol é o hormônio do estresse, ele vai aumentar teu cortisol, esse cortisol vai alterar toda a sua microbiota e vai dar hipermeabilidade intestinal, vai diminuir a serotonina e você vai ter depressão, tá? Outra coisa que a gente precisa de eliminar também são os glifosatos, isso já devia ter sido proibido, certo? Isso é produzido pela Monsanto, que é uma indústria multinacional que tomou conta do mercado. Isso, tudo que faz mal devia ser proibido, mas infelizmente são as grandes indústrias que tomam conta do mercado. Tá? Isso é produzido, é o Roundup que eles usam para matar todo tipo de planta, praga e acaba com o ecossistema, certo? Nosso e do meio ambiente. E os alimentos transgênicos também, porque isso dá problema de hipermeabilidade intestinal. Outra coisa, as pessoas não sabem, as pessoas que têm hipotiroidismo, você sabe que essas pessoas têm uma tendência a desenvolver depressão? Ah, é, doutor? Hipotiroidismo? Sim. Tem 2 tipos de hipotiroidismo que eu poderia falar para vocês. Tem o hipotiroidismo tipo subclínico, que ele aumenta o TSH e fica com o T3 e o T4 normais. Mas o TSH alto indica que é realmente hipotiroidismo. Quando você tem TSH alto, você pode falar que você está com hipotiroidismo, mesmo estando com T3 e T4 normal. Isso é o hipotiroidismo subclínico. E tem o hipotiroidismo tipo 2, que é o mais comum, em que você pode ter todos os exames normais, TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, anti-TPO, tudo normal, tá? Esse é o chamado hipotiroidismo tipo 2. A melhor maneira de você diagnosticar esse hipotiroidismo tipo 2 é através da temperatura axilar. É o melhor marcador para você ter hipotiroidismo, porque a faixa de eutiroidismo, que é a pessoa que está normal, é entre 6,6 a 6,9. A pessoa está eutiroideia. Se você estiver abaixo de 6,6, você está com hipotiroidismo. Se você estiver com a temperatura acima de 6,9, você está com hipertiroidismo. E é o melhor marcador de hipotiroidismo que existe, é a temperatura axilar. E muitos médicos não conhecem isso aí e até condenam isso aí. E você pode tirar a temperatura axilar, deixa 8 minutos no relógio debaixo da axila, deitadinho,
certo? Mulher não pode fazer isso aí quando estiver menstruada, quando estiver ovulando, tira no segundo dia da menstruação, que é o melhor dia do segundo ao sexto, tira 5 dias e marca. Primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia, marca. 5 dias. Isso divide por 5. Se você tiver abaixo de 36,6, você tem hipotireoidismo. Se você tiver acima de 36,9, você está com hipertireoidismo. Hipertireoidismo é uma doença mais rara. O hipo é uma doença epidêmica. Está se tornando cada dia mais epidêmica por falta de iodo. E os médicos tratam hipotireoidismo só com T4. Está errado. Todos os médicos que eu conheço é Synthroid, eritroxina, está errado. Não pode dar só T4, é pro-hormônio. Não tem receptor de T4 no corpo. O T3 é que é o hormônio ativo da tireoide. Você pode dar T4 e tem que dar T4. A dose de 1 para 5 ou 1 para 4. Por exemplo, você dá aí 50 microgramas de T4, você entra com 12 e pouco de T3, mas com solução de Lugol a 5%. Pode tomar 5 gotas, 10 gotas, só que mata também outros órgãos que fabricam iodo, ovário, tireoide, mas ovário, pele, glândulas salivares, esôfago, estômago, tem uma ovário, próstata, mata esses, principalmente ovários, as pessoas ficam estéreis. Eu não recomendo usar o iodo radioativo. Existe o iodo orgânico, que você faz aí com essas tomografias e com esses raios-x aí com contraste, está cheio de iodo orgânico, isso é que acaba com a tireoide. Tá? Esses antiarrítmicos, tipo a amiodarona, está cheio de iodo orgânico. Isso realmente atrapalha a tireoide, acaba da hipotireoidismo. Agora, iodo inorgânico não faz mal. Eu estou falando de iodo inorgânico. Você pode usar 5 a 10 gotas tranquilamente de iodo inorgânico, porque o iodo ele vai transformar o T4 em T3. E quanto mais T3 você tiver, melhor, porque o T3 é que é o hormônio ativo da tireoide, certo? O T4 tem 80% no sangue, o T3 tem 20%. O T3 tem uma vida média curta, o T4 tem uma vida média maior de 24 horas. E o T4 está produzindo T3. Só que ele precisa de iodo para produzir T3. Se ele não produz T3, ele vai produzir T3 reverso. O T3 reverso é o hormônio da hibernação, certo? Que engorda, porque o T3 reverso vai bloquear mais ainda a formação do T3, tá entendendo? E você tem uma tendência a piorar seu hipotireoidismo e engordar mais ainda. Então tem que ter T4, T3 e solução de Lugol, porque o iodo vai transformar o T4 em T3. E outra coisa, o iodo não vai deixar você ter cisto de mama, cisto de tireoide, cisto de pâncreas, cisto de ovário. O iodo é fantástico, pode tomar sem problema nenhum. Outra coisa, eu acho que falei bastante do hipotireoidismo, né? Não esqueça, hipotireoidismo tipo 2, todos os exames normais, a temperatura de 5 dias abaixo de 36,6. Você está com hipotireoidismo. Tira 5 dias, mais 8 minutos o termômetro aqui, deitadinho na cama, porque se você for ao banheiro, sua temperatura já sobe. E não faz na ovulação, porque na ovulação ela sobe 1%. Sobe 1 grau, perdão. Então agora eu vou falar sobre fadiga adrenal. Você sabe? Outra coisa, outros sintomas do hipotireoidismo que você pode saber. Você pode fazer diagnóstico de hipotireoidismo só pelos sintomas que você apresenta. Você não precisa o médico chega, você fala o que você sente, ele já faz diagnóstico, não precisa nem pedir exame. Você chega para ele e fala assim: doutor, eu tenho queda de cabelo, as minhas unhas são fracas, eu tenho constipação intestinal, eu tenho mialgia. O hipotireoidismo tem um quadro, é uma coisa fantástica, ele tem dor muscular, mialgia, ele dorme muito, ele tem vontade de dormir, ele não levanta, ele tem preguiça, ele tem colesterol alto. O colesterol alto, o colesterol não é mocinho, não é vilão. O colesterol fica alto por um mecanismo de compensação, certo? Ele está aumentado porque você está com hipotireoidismo, ele aumenta porque você está com baixo hormônio. É um mecanismo de defesa. O colesterol desse pessoal geralmente está alto. Pode perguntar: meu colesterol é alto, tá? Mas não é porque o colesterol é ruim. Ele aumentou porque ele está fazendo um trabalho de compensação aí, tá? Ele está fazendo um trabalho de compensação por você estar com baixo hormônio de tireoidiano.
essas pessoas, o principal sintoma dela, ela vai para a academia, você pergunta para ela, você fica vermelha? O doutor, eu fico roxa quando eu estou fazendo ginástica. Isso é um típico sinal do hipotireoidismo. Se você tiver isso aí, você já precisa nem falar que você está com hipotireoidismo. E tem que tratar o hipotireoidismo do jeito que eu falei para você. Não é com T4. Está errado, certo? E muitos médicos e médicos mestrados e doutorados, com mestrados e doutorados em grandes faculdades, tratam só com T4 e não admitem você tratar com solução de Lugol, com iodo e nem com T3. Aí outra coisa, tem médico hoje que nem pede T4 livre, só pede T3, TSH, T3 reverso e anti-TPO, para saber se você não está com uma tireoidite de Hashimoto, porque o anti-TPO aumenta, que é os anticorpos antitireoidianos, é o anti-TPO. Agora eu vou falar de fadiga adrenal, que é outra coisa que pode dar a depressão, sabia? Fadiga adrenal, a maior parte dos médicos também, infelizmente, não conhece. A fadiga adrenal é considerado o diagnóstico do 7º médico, porque ela passa no primeiro, ela entra em depressão. Eu vou explicar por que ela vai com depressão. Ela acaba no psiquiatra, essa paciente tomando antidepressivo, com fadiga adrenal, e ela nem sabe que ela tem fadiga adrenal. Vai para o segundo, para o terceiro médico, para o quarto, para o quinto, para o sexto. No 7º, certo? Com um pouquinho de reza, ele faz o diagnóstico, certo? Como é que você vai fazer diagnóstico de fadiga adrenal? Você não vai medir cortisol, é o excesso do cortisol. Nós temos 3 fases, chama-se síndrome de adaptação geral, do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. O hipotálamo produz um hormônio chamado CRH, que é o corticotropin release hormônio, o hormônio liberador de corticotropina, que age ao nível da hipófise para produzir adrenocórtico-trópico hormônio, que vai aumentar a produção de cortisol ao nível das adrenais, certo? Então, isso aí, esse eixo é muito importante. A desregulação desse eixo vai dar uma série de problemas. E todo mundo que vai no seu consultório tem desregulação desse eixo, porque está todo mundo estressado, certo? Então, altera a adrenal, ao mesmo tempo atrapalha a tireoide e atrapalha o pâncreas. É um negócio chamado tríade 1. E quando a pessoa tem essa tríade 1, aí fica mais difícil o tratamento ainda. Então, você tem que medir o cortisol não no sangue, porque o cortisol, você tira o sangue, você centrifuga o sangue, fica o plasma em cima e fica as hemácias embaixo. Todos os hormônios esteroides, cortisol é hormônio esteroide. Colesterol também eu posso dizer que é um esteroide, certo? O colesterol forma todos os hormônios esteroides, é derivado do colesterol. Ainda falam que o colesterol é ruim. O colesterol forma toda a membrana do cérebro é feita de colesterol, toda a membrana de todas as células é feita de colesterol, todos os hormônios esteroides são progesterona, pregnenolona, DHEA, que é o DEA, a progesterona, o estradiol, a testosterona, o cortisol, tudo é feito de colesterol. Tá? A vitamina D3, que não é uma vitamina, é um hormônio, é feito de colesterol. Tá? Então, você não pode dosar porque ele puxa todos esses hormônios esteroides, são puxados pelas hemácias. Então, fica tudo na hemácia. Você vai dosar no plasma, ele não aparece. Você tem que dosar na saliva. Hoje em dia, até para fazer dosagem de hormônios, para fazer modulação hormonal bioidêntica, que é outra coisa que nós não vamos falar aqui agora, você tem que dosar tudo na saliva. Hoje se dosa tudo na saliva. A maior parte dos laboratórios ainda não dosam esses hormônios na saliva, mas tem alguns laboratórios que já dosam, sabe? Mas são pouquíssimos. Por causa desse problema que eu falei para você. Você pega o hormônio livre, a parte livre do hormônio, a parte que importa é o hormônio. Para você fazer o hormônio do cortisol, tem que ser na saliva. Você tem que ir no laboratório, eles vão te dar lá um tubinho chamado salivete. Você vai dosar o cortisol cedo, às 7 horas, às 8 horas, às 3 horas, às 4 horas da tarde, às 11 horas da noite. Você vai cuspir, eles vão te explicar direitinho, você vai levar para o laboratório cedo, depois ele vai te dar à tarde, você vai cuspir no tubinho, vai levar para o laboratório e vai fazer à noite a mesma coisa. Depois eles vão te dar o resultado, eles podem te dar o resultado medido na saliva, tem os dados ali, você vai ver direitinho, você vai levar para o seu médico que entenda disso, ele vai dizer se você está com excesso de cortisol, com falta de cortisol, certo? A fadiga é falta de cortisol. Às vezes tem pacientes que têm cortisol 2, 6, 5, 8, que é baixíssimo. Aí entra em fadiga. Eu vou explicar já já porque que é fadiga. Agora,
tem que fazer essas 3 dosagens, cedo, à tarde e à noite. Tá? Ou então ele pode te dar uma curva, você paga um pouco mais para ele te dar a curva, ele vem uma curva do cortisol normal, ele é alto em cima, porque teu cortisol, se você está de manhã cedo, o cortisol tem que estar alto para você levantar. Quando o cortisol está muito baixo cedo, você fica na cama, até meio-dia, você não consegue levantar, você não tem força para levantar. Quando você está entrando em fadiga, a curva do cortisol, que geralmente é assim, certo? O cortisol vem aqui para baixo para você poder dormir bem à noite. O cortisol está baixo. De manhã cedo ele está alto, para você levantar. Quando ele começa você entrar em fadiga, ele começa a baixar, você não consegue levantar da cama. Você tem preguiça, você não tem vontade, você perde a força, você entra em depressão, tá entendendo? Você vai parar no psiquiatra e vai tomar antidepressivo. Essa síndrome de adaptação geral, ou síndrome geral de adaptação, é a síndrome geral a esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, tá? Que eu falei, que primeiro tem a fase do estresse agudo, que é a fase de alarme. Você começa a produzir muito pelo estresse agudo, certo? Até na idade das cavernas, as pessoas que viviam na idade das cavernas, os trogloditas naquela ocasião, eles tinham estresse, porque eles tinham que lutar contra dente de tigre, de dente de sabre, de dinossauro, eles tinham um estresse agudo, certo? Aí tem essa fase de alarme, que é ou você foge ou você luta, certo? E o estresse, a adrenalina e o cortisol já começam a aumentar. Então é a fase de alarme. Depois tem uma fase de recompensa ou adaptação, que você continua ainda produzindo cortisol e adrenalina. Essa é a fase de adaptação, é a segunda fase. Só que chega uma hora que seu corpo não aguenta mais de tanto produzir cortisol e entra numa fase de exaustão adrenal, que é a fadiga adrenal. Você não tem mais cortisol. Se você ficar sem cortisol 48 horas, você morre. Você não pode ter. As pessoas, por isso, ficam na cama. Elas não aguentam levantar e entram em depressão. E vão tomar antidepressivos. Então, como é que trata a fadiga adrenal? Vou dar um toque para vocês. Vocês têm que dar o cortisol bioidêntico. Vocês dão 20 miligramas cedo e 10 miligramas às 2 horas da tarde. Suplementa vitamina C, que é muito importante, a tamponada principalmente, 1,5 gramas. A tamponada ela tem cálcio, magnésio, certo? A tamponada é diferente do ácido ascórbico, porque o ácido ascórbico é um pouco ácido e ele irrita um pouco o estômago, dá um pouco de diarreia. A tamponada não. Ela tem os mesmos efeitos, mas ela é mais bem digerida, porque ela é mais aceita, e ela tem magnésio, ela tem cálcio, ela tem sódio e ela tem potássio, tá? E ela não tem essas reações que a outra tem e tem uma durabilidade maior também, pode ser 1,5 gramas de vitamina C. Os sais minerais, principalmente o zinco, o selênio, os sais minerais você pode fazer sais minerais quelados, tem vários sais minerais, pega em forma quelada, que vem junto com aminoácidos, e absorve mais os sais minerais, porque o paciente perde sais minerais na urina. É importante você tomar sal, o próprio sal rosa do Himalaia, ou um sal integral também, porque ele perde muito sal. Meia colherzinha de café de sal rosa seria ótimo, o sal rosa do Himalaia é excelente, tá? O flor de sal também é bom. Meia colherzinha de café num copinho d'água. E tem um produto, a vitamina B5 também é importante, certo? Tem um médico, eu não me lembro o nome dele agora, ele recomenda até 1.200 miligramas da vitamina B5. O zinco, a vitamina C e a B5 são as coisas mais importantes que tem para você tratar a fadiga adrenal, junto com um produto da medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, chamada ashwagandha. Ashwagandha. Ele modula o cortisol. É fantástico. 200 miligramas 2 vezes ao dia, ele modula o teu cortisol, certo? Eu faço uso todos os dias. Meu cortisol é normalíssimo, normalíssimo. Se você tiver com cortisol alto, ele abaixa o cortisol. Se você tiver com cortisol baixo, ele sobe o cortisol. Olha que coisa maravilhosa. Ele modula, ele regula. Modular quer dizer regular. Então, ashwagandha. É A-S-W-A-G-H-A-N-D-A. Ashwagandha. É medicina ayurvédica. Minha gente, medicina ayurvédica é 8.000 anos, tá? Eu não preciso falar mais nada, tá? Mais que a medicina chinesa. Outra coisa, a diminuição da vitamina D.
causa depressão. São estudos mostrando que a falta de vitamina D causa depressão. Tem muita gente que tem depressão por falta de diminuição, por falta da vitamina D. É D3, que é o colecalciferol. Não é vitamina D2, que é vegetal, que é o ergocalciferol. Isso geralmente eles colocam no leite, não tem vantagem nenhuma, só para aumentar o preço do leite. Tá? Diz que tem vitamina D, tem nada. É a vitamina D3, é o colecalciferol, é animal. O colecalciferol é animal. A vitamina D3, é difícil você falar a dosagem da vitamina D3. Faz a dosagem da 25-hidroxi-D, certo? Que não é realmente a maneira certa da vitamina D, não é a forma ativa da vitamina D3, mas é a que você deve dosar no sangue. Você pode dosar a sua, porque aqui ninguém toma sol. As pessoas vão trabalhar, esquecem do sol, e tem uma coisa chamada heliofobia, porque disseram que sol faz mal. Você pode tomar sol do meio-dia, aí 20 minutos, se você tiver uma cor bem morena, que é o melhor sol que tem, entre as 10 e as 3 da tarde, meio-dia principalmente. Você vai pegar a vitamina D3, porque você vai produzir ultravioleta B. Não é ultravioleta A que você tem que vai dar vitamina D para você. Ultravioleta A, pelo contrário, pode dar até câncer em você. Tá? É a B, certo? Você tem 5% só na pele. A vitamina A, a ultravioleta A, você tem 95%. Esse aqui é ruim, que é o prejudicial. Pode tomar o sol do meio-dia sem problema nenhum. Você vai ter vitamina D bastante. Se você tomar aí uns 20 minutos, você está produzindo 20 mil unidades de vitamina D. Mas é difícil você tomar o sol, então você pode suplementar. Mas primeiro dose a 25-hidroxi-D, eu conheço gente que tinha 3 nanogramas por ml de vitamina D3, certo? 9, já vi, 7, 10, não vai passar de 20, 30, para chegar a 50 é a coisa mais difícil que tem. E o bom é se você tiver lá acima de 50, 50 já está bom. Mas é super difícil ter 50 nanogramas por ml de vitamina D. Mas vou te dar uma dose para você colocar essa vitamina D3 em 75 a 90 nanogramas por ml. Aí você está protegido de todas as doenças cardiovasculares e de 85 tipos de cânceres diferentes. A vitamina D3, só para você ter uma noção, nós temos 23 mil genes no nosso, o Projeto Genoma, em dezembro de 2003, chegou a essa conclusão, 23 mil genes, são 20 mil ativos. E a vitamina D, ela participa de 2 mil genes, olha que coisa maravilhosa. Até é importante, até para diminuir a resistência insulínica. Você quer emagrecer, com a vitamina D, ela vai diminuir sua resistência insulínica e você vai ajudar no emagrecimento, certo? Porque o obeso perde vitamina D, a gordura diminui a vitamina D. Então, até nisso ela é importante, porque ela comanda 2 mil genes, tá? Então, se você tiver aí uma vitamina 20, pode tomar 20 mil unidades, 20 mil. Você vai levar uma receita dessa para um médico, é capaz de ele falar que você saiu do hospício, certo? Porque as pessoas usam vitamina D 1000 unidades, 500 unidades, isso não adianta nada, tá? Tem gente que usa para esclerose múltipla 600 mil unidades de vitamina D, sem problema nenhum, e sai da cadeira de roda. Cansei de ver isso aí. A Unifesp, Escola Paulista de Medicina, eles estão tratando a esclerose múltipla com vitamina D3 em 30 mil unidades. Eu acho uma dose até muito baixa para a esclerose múltipla, tá? Então, é mais fácil faltar vitamina D do que dar em excesso. Pode dar 20 mil unidades e depois de 2 meses, dosa novamente o 25-hidroxi-D e vê quanto está. Só não pode ficar 180, 150, porque muitos médicos falam que a vitamina D não dá efeito colateral, tipo hiperconcentração no sangue, mas eu acho que pode dar sim, porque ela fixa o cálcio no osso, junto com o K2, magnésio e outras coisas, que eu não vou entrar em detalhes, mas ela pode colocar o cálcio em outros lugares além do osso, inclusive no rim, dando uma coisa chamada nefrocalcinose. Com 180, você pode aumentar teu cálcio ionizável, seu cálcio sérico, e pode dar uma nefrocalcinose com sinais aí, aumentando a creatinina e a ureia, levando um quadro de insuficiência renal. Então, chegou em 130, a minha é 130, eu dosei mês passado. 130, quem tem 130 são os guarda-vidas das praias da Flórida, nos Estados Unidos, por causa do sol que eles tomam todos os dias. 130, a minha é 130. Eu comecei tomando 240 mil unidades por semana. Aí em 2 meses ela foi para 130, aí eu diminui a dose. Hoje eu tomo 80 mil semanal.
e vou baixar mais um pouquinho e quero que ela fique 130, está excelente. Você pode deixar 75 a 95, já está ótimo. Tá? Então, dosa 25-hidroxi-D e tome 20 mil unidades. Pode começar a tomar e controla de 2 em 2 meses no sangue. Essa pode ser dosada no sangue, é 25-hidroxi-D. Não vai passar de 50. Por quê? São as chamadas mulheres enfesadas, né? Essas pessoas, essas senhoras, essas mulheres, geralmente a psicologia explica, e a medicina chinesa também explica, que são pessoas que não conseguiram se desvendar do passado, estão muito ligadas ainda ao passado, e são pessoas introspectivas que se constrangem, certo? Não se abrem, não se transformam, se prendem e se constipam. Então tem constipação intestinal. A constipação intestinal você vai produzir mais toxinas e essas toxinas vão produzir mais depressão em você. O intestino é como se fosse um campo de futebol cheio de fezes. Cheio de fezes. Essas fezes estão compactadas na mucosa gástrica, na mucosa intestinal. Essas fezes têm que sair, tá? E essas fezes de 2 a 10 quilos, já foi testado, já foi estudado. Esses fezes ficam grudadas. E as pessoas fazem 4 refeições por dia, que está errado. Esse negócio de comer de 3 em 3 horas, isso é uma falácia, certo? Isso é uma balela. Certo? Está provado já em estudos que não tem nada que prove que você tem que comer de 3 em 3 horas. Quanto menos você comer, mais você vai viver e mais seu corpo vai queimar gordura, principalmente se você fizer um jejum intermitente. E o que importa é o que você come. Certo? É o alimento de verdade, sem processamento, sem industrializado, certo? É o alimento de verdade que você come e a densidade nutricional do alimento que você come. Você deve fazer uma destoxificação intestinal para você tirar essas placas endurecidas, como se imagine seu intestino como um campo de futebol cheio dessas fezes, tá entendendo? O que faz isso aí, que eu já tenho experiência com isso aí, é o coco. Certo? Você faz assim, para você fazer detoxificação intestinal, você faz 6 vezes no ano, pode fazer tranquilamente, isso é muito importante, isso melhora uma série de coisas. Uma série de problemas você vai melhorar fazendo detoxificação intestinal. Não é só de detoxificação intestinal também, de uma série de coisas, só que nós estamos falando de depressão aqui, certo? Você pode fazer detoxificação de metais tóxicos, de parasitas, que também ajuda muito, mas nós vamos dar em outro tema para vocês isso aí. Nós estamos falando de detoxificação do intestino, por causa das toxinas e por causa da disbiose, que também... E isso aí, geralmente, além dessas mulheres serem introspectivas e terem dificuldade de transformação, existe o problema do estresse e da alimentação ruim, que normalmente é processada, e muito açúcar e que prende realmente as fezes. Pouca fibra, as pessoas não comem fibras, não comem verduras, não comem e cozinham, está entendendo? Tudo cozido, quanto mais cru, alimentação viva, com sementes germinativas, germinadas, alimentação viva é isso. Mas não necessariamente só alimentação viva. Verduras, legumes, frutas, isso ajuda, tem bastante fibra. Então, como é que você faz essa detoxificação intestinal? Você pega o coco marrom, o coco maduro, não o coco verde. Tá? O coco maduro, você pode fazer metade do coco, você quebra o coco, pega a metade, aquilo é a castanha do coco, a cópora do coco, a polpa do coco, aquela parte branca, corta ela fininha, tá? Bota no liquidificador, põe 500 ml de água de coco, aí seria excelente se você conseguisse o coco verde, a água do coco, tá? O coco é o segundo alimento melhor do mundo, não vou entrar em detalhes aqui agora por quê. Que o coco é bom, tá? Mas você bota 500 ml de água de coco, se você não conseguir água de coco verde, você compra dessa mesmo aí, que tem esse supermercado, e coloca 500 ml, você coloca 200 ml de leite de magnésio, que você encontra em farmácia, esse leite Philips, leite de magnésio, e coloca 3 colherzinhas de chá de óleo de rícino, que você encontra em farmácia, óleo de rícino, que é um excelente antialérgico, tá? E coloca 2 colheres de sopa de aloe vera. Quando ela tomar no sábado, ela vai ter uma boa diarreia. Se você tomar um laxante, você vai ter diarreia, mas essas fezes que estão impactadas aqui na mucosa, coladas, elas não vão sair. Elas vão sair com isso que eu mandei você fazer, com o coco. Ela vai tirar todas essas fezes e vai eliminar. E essas fezes produzem uma série de toxinas que alguns médicos acham que não causam problema.
causam sim muitos problemas, até de irritabilidade, de depressão e de ansiedade e de estresse. Tá? Então, desintoxicação. Outra coisa, a falta de prazer no trabalho, com o marido, com a mulher, também é outra causa de depressão. Às vezes as pessoas não estão satisfeitas no trabalho, não estão satisfeitas com o marido, as esposas, as mulheres não estão satisfeitas com o marido, isso também é outra causa de depressão. E quem tem depressão, tem estudos aí falando que aumenta em 4 vezes a tendência a ter infarto do miocárdio. Tá? E uma pequena depressão aumenta em 75% a chance de você ter uma depressão mais grave. E o aumento do açúcar, que eu estava falando logo lá no começo, o que o aumento do açúcar faz? Aumenta a glicose, certo? Aumenta a insulina, aumentou a insulina, aumenta o glutamato. O glutamato é o maior neurotransmissor excitatório que tem no cérebro. Em doses pequenas ele é bom, certo? Ele é bom, mas é muito glutamato. Outra coisa é o glutamato monossódio, que tem nessas sopas aí, que as crianças adoram e que as mães dão para autismo. Criança que está com problema de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tira tudo isso aí. Tira ciclamato, tira aspartame, tira glutamato, tira aditivo químico. Isso faz mal, certo? Essas crianças que têm tendência, têm hiperatividade, é excesso de glutamato nessas sopas, nesses biscoitos, tem tudo tem glutamato. O glutamato está dentro da sua cozinha e você não sabe. O glutamato aumentou a insulina, aumentou o glutamato. O glutamato é excitatório, é um neurotransmissor mais importante no cérebro excitatório, que vai levar à agitação, que vai levar a uma série de coisas que vai culminar numa depressão também. Tá? E não esqueça que eu falei de uma brechinha aqui para as crianças com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e autismo também. Tira glutamato, tira açúcar, tira leite, tira glúten, tá? Tira aditivos químicos, não dê aspartame. Se puder não dar açúcar para essas crianças, melhor ainda. Se ficar 21 dias sem comer açúcar para essas crianças aí, é que é difícil, a criança gosta de coisa doce. Mas o melhor que tem é o Estevita ainda, tá? O menos pior. Tá? Escreve Estevita, conhece muito. Você encontra aí em algumas farmácias, em alguns supermercados. Esse é o menos pior. Mas todo adoçante, todo açúcar é açúcar mascavo, seja de qual for. E todo adoçante, tem adoçante aí que aumenta 600 vezes o nível de açúcar. Só de você olhar para o adoçante, eu acho que o teu pâncreas já está começando. Ó, gente, vem açúcar aí, vamos nos preparar, já vamos começar a produzir insulina. Antes mesmo de você botar o adoçante na boca. Então, se puder, não evita o adoçante e esquece aspartame, sucralose, essas coisas. Né? Um dia eu vou fazer um vídeo aqui para vocês só falando sobre adoçantes e açúcares, tá? Usa o Estevita, que é o menos pior. E o tratamento no geral, então, nós podemos melhorar a nutrição através de diminuição dos carboidratos simples, açúcar, certo? Esses aditivos, essas coisas todas que eu falei agora há pouco, tratar a disbiose, porque essas pessoas, por terem esse tipo de nutrição, promovem disbiose. Por quê? Porque as bactérias comem o que nós comemos. Se você come coisa ruim, ela só vai produzir bactéria ruim, não vai produzir bactéria boa. Tá? Ela vive em simbiose com a gente, ela se alimenta do que a gente come. Então vamos comer coisa boa, alimento de verdade. É o alimento da mãe natureza, certo? Não vá para o supermercado, vá para o sítio, vai para a fazenda, vai tomar leite das vaquinhas lá que você tira dela. Ah, eu, na roça, quando nasci na roça, eu bebia leite na teta da vaca da fazenda, porque ela tinha até lactobacilos, tá entendendo? Você tinha lactobacilo na teta da vaca, a vaca era bem tratada, precisava dar no hormônio para a vaca, antibiótico. A vaca vivia 20 anos, hoje a vaca vive 6 anos, depois vai para o corte. Ela aumentou 250% a produção de leite dela nos últimos 50 anos. Certo? Eles tiram e inseminam a vaca artificialmente para produzir mais leite ainda. E matam essas vacas com 6 anos. Essas vacas vivem 20 anos, viviam antigamente. Então, melhorar a nutrição, tratar a disbiose, tira o leite, tira o glúten, administração do estresse. Bom, nós falamos do tratamento da disbiose. Eu esqueci de falar para vocês como é que vocês podem tratar. A disbiose, vocês têm que dar probióticos e prebióticos. Certo? Os probióticos são os próprios lactobacilos. Os prebióticos são alimentos, são fibras, certo? São fibras, carboidratos,
mas são fibras, são digeridas, não são digeridas aqui em cima, então não aumenta o índice glicêmico, são digeridas lá embaixo, pela flora intestinal, pela microbiota intestinal, lá no intestino, não tem problema nenhum. Tá? Então você pode dar probióticos, são os lactobacilos. Você pode mandar fazer uma receita de lactobacilos acidófilos, pode colocar 5 bilhões de cada cepa. Você pode botar 5 cepas, aí está excelente. Lactobacilos raminosos, lactobacilos helvéticos, com H, lactobacilos raminosos, o próprio que tem no Yakutio, que é o Casei shirota, você pode usar 5 bilhões. Você pode usar o Bifidobacterium bifidum, 5 bilhões, certo? Isso aí já está bom, você está usando 5 probióticos, ou você pode comprar, na farmácia já tem, nos Estados Unidos tem vários tipos, tá entendendo? Certo? Você pode mandar importar, você pode comprar nas farmácias, já tem o lactofós, por exemplo, que já tem o lactobacilo com fós, que é o fruto-oligosacárido, fruto-oligosacárido, que é o prebiótico. Você pode comprar, já vem em envelopinho de 6 gramas, você pode tomar. Certo? Outra coisa que você pode fazer o alimento fermentado em casa, você compra no supermercado o Biorit, que são lactobacilos, pena que só tem 3 lactobacilos, o Biorit. Chama Bio-Rit, R-I-C-H. Você compra, geralmente vem em 3 envelopinhos, você pega o leite, certo? Se você puder fazer leite de coco, melhor ainda. O leite de coco você faz com água e coco, certo? Não é esse leite de coco que você compra de tampinha, não. Certo? Você faz da própria fruta. É excelente, o coco é fantástico, tá? Você pode fazer e coloca para 1 litro de leite, ou então você compra um leite sem lactose, tá? Principalmente com nata. Quanto maior gordura tiver o leite, melhor. Não compre nada desnatado, a gordura faz bem. Tá? A gordura não aumenta colesterol, colesterol não é gordura. O que aumenta colesterol é carboidrato. Colesterol é um lípido, é um álcool, tá? Que aumenta a gordura e que inflama e que dá problema de infarto, é a inflamação subclínica crônica do endotélio, que chama isso aí, é o excesso de carboidrato e outras coisas mais. Se você quiser diminuir o teu colesterol que está alto, diminui a ingestão de carboidrato, que não precisa ficar tomando estatina, que vai te dar uma série de problemas, tá entendendo? Então compra o Biorit e você faz um envelopinho. Você pode comprar quantos envelopes você quiser, geralmente eles vendem em 3, aqui eu compro em 3 envelopes. É um envelope para 1 litro de leite. Aí você pode tomar a quantidade que você quiser, se quiser tomar. Eu tomo um copo cedo e um copo à noite. Certo? Às vezes nem tomo cedo, porque eu quase não tomo café de manhã cedo. Mas isso vai melhorar muito, porque os lactobacilos vão pegar essa lactose, vão se alimentar dessa lactose do leite, vão transformar isso em ácido lático. Por isso é que o iogurte é azedo. Todo iogurte doce não presta. Iogurte de supermercado tem açúcar. Iogurte grego, você vai na Grécia, lá é tudo azedo. Você vai no Canadá, eles estão importando iogurte grego dos Estados Unidos e colocando tudo com o nome no final, parecendo russo. É tudo importado do americano com açúcar. O iogurte grego que tem no supermercado é doce, é açúcar. Tá? O iogurte grego é azedo. Quando você faz com Biorit, o lactobacilo vai lá, pega a lactose e transforma em ácido lático. O ácido lático mata todas as bactérias patogênicas que você tem no seu intestino. Você só vai ficar com uma bactéria boa. Você vai ter uma microbiota fantástica, vai melhorar a sua depressão, tudo você vai melhorar em você. Tua acne vai melhorar, tua alergia vai melhorar, tudo vai melhorar em você. Então você pode fazer isso aí. Ou você pode fazer uma coisa melhor. Você comprar, ou você pesquisa na internet o kefir. Ele já usa isso aí há milhares de anos, nas montanhas do Cáucaso, lá entre a Ásia e a Europa. Eles já usam lá o kefir, sabe, que é fantástico. Tem 36 tipos de lactobacilos. E o kefir, se você entrar no Google, tem gente que dá, porque cresce muito os grãos do kefir, eles crescem, eles têm que dar. Tem gente que vende, porque gosta de dinheiro, mas tem gente que dá. Você entra no Google, tem uma porção de gente, amigos meus, que adquiriram por doação.
sabe? E você, se quiser saber fazer o kefir, que eu não vou falar aqui agora, é o melhor alimento que você vai tomar. Você não precisa nem tomar, mandar manipular na farmácia esses probióticos que eu falei para você. Você usa o kefir todo dia, tá? Você tem 36, você vai melhorar a sua saúde em 500%. E se você quiser saber fazer kefir, você entra no Google em www.kefir.com.br. E vou dar uma formulinha para você administrar esse estresse, modular essa serotonina, essa melatonina, essa ansiedade, que é uma fórmulazinha com fitoterápicos. Tem a Magnolia officinalis, isso aí é uma planta que acho que é do sul da China, tá? Você pode usar aí de 150 a 300 miligramas. Tem a berberina. A berberina, junto com a Magnolia officinalis, você vai encontrar com o nome de Relora, R-E-L-O-R-A, certo? A berberina você pode usar até 500 miligramas. A berberina trata até diabetes, na dosagem de 500 miligramas 3 vezes ao dia. A berberina, ela está sendo computada como um dos mais completos compostos naturais, competindo como um dos mais potentes suplementos alimentares do mundo, a berberina. Ela ativa uma enzima chamada, que tem em todas as nossas células, chamada AMPK, adenosina monofosfato quinina proteína, AMPK. Essa AMPK é considerado o principal interruptor metabólico, certo? Ela faz uma série de reações dentro da sua célula, tá? Que aumenta o metabolismo, modula o metabolismo da glicose, dos lipídios e ainda controla a energia dentro do ATP, certo? Produz energia, ela modula essa parte energética para você, criando mais energia para você, tá? E ela aumenta a serotonina, por isso é que ela é administrada no estresse. Ela tem uma série de outros indicações, ela é antiparasita, ela é anti-inflamatória, ela melhora o sistema imune, é fantástica. Então ela aumenta a AMPK. Se vocês quiserem entrar em AMPK, adenosino monofosfato quinina proteína, ela é fantástica. Então ele chama Relora, o Magnolia com officinalis. Você pode usar aí 250 a 500 miligramas. Tem o Zembrin com Z, certo? Que é o Skeletium, S-mudo, C-H-E, Letium, Skeletium tortuosum. A berberina é chamada Philodendron amurense, porque tem vários tipos de berberina. Tem o Golden Seal, tem alguns tipos tem o turmeric, certo? O triturmeric, tem alguns tipos de berry. Esse aí é o Philodendron amurense, chama Relora. Ou você pode colocar Philodendron amurense, ou pode colocar a Relora, que já vem o Magnolia officinalis junto com a berberina. O Zembrin, que é o Skeletium tortuoso, 25 miligramas. A teanina, que imita o GABA, é o neurotransmissor aqui, ó, a parte temporal. São mais de 50 neurotransmissores que nós temos, mas os principais são a dopamina, daqui no córtex pré-frontal, certo? Que não é interessante você ter ela em excesso, porque os pacientes esquizofrênicos têm muita dopamina, eles sentem dono do mundo, né? Estão pisando na maionese. Mas tem aqui o GABA, que relaxa, a dopamina excita você, o DOBA já é como se fosse você fumar um baseadozinho, você fica mais relaxado, ele imita o GABA. É verdade, a maconha imita o GABA, ela deixa você mais tranquilo. Tá? A dopamina já deixa você mais excitado, você se torna o dono do mundo quando você usa a cocaína. A cocaína estimula a dopamina. Tá? Então, você pode usar a teanina porque ela imita o GABA. Então, tem a dopamina aqui, o GABA aqui, a acetilcolina aqui na parietal e aqui atrás a serotonina. Esses são os 4 principais, mas existem mais de 50 neurotransmissores. Gostaria de dizer que o Relora, que é o Magnolia officinalis mais a berberina, mais o Zembrin, ele aumenta o DHA. Quando eu falei do cortisol, certo? O cortisol aumenta geralmente abaixo o DHA, o DEA. Isso piora mais ainda. Se o cortisol estiver alto e o DEA acompanhar, está ótimo, mas geralmente o DEA baixa quando o cortisol aumenta. O Relora mais o Zembrin diminui o cortisol em 37% e aumenta o DEA, que é o dihidroepiandrosterona, o DEA, DHEA, em 227%.
faça meditação, poder do agradecimento. Entra num site que eu vou dar para você. Este rapaz é conhecido mundialmente, Bruno J. Gimenez. São 4 etapas da meditação. No começo você vai demorar um pouco, com o tempo, em 3 minutos você vai fazer essa meditação. E a primeira coisa que ele manda é a gratidão, o poder do agradecimento. Quando você começa a ter sentimentos de gratidão através dos seus pensamentos, muda o sistema de compensação no seu cérebro através de um núcleo chamado núcleo accumbens, que aumenta os neurotransmissores cerebrais e você vai ficar mais calmo, mais tranquilo, sem estresse, sem depressão. Sabe? Por outro lado, por uma outra via neural, ele aumenta a ocitocina, que é outra coisa que melhora muito, é o hormônio da afetividade, né? Do bem-querer, tá? Do hormônio do amor, do prazer, que dá a sensação de bem-estar. É o hormônio do gente que gosta da gente, é o hormônio da sociabilidade. Tá? Então cultive a gratidão no seu coração, certo? Porque você vai viver bem e vai viver melhor, certo? Eu acho que a meditação, que o amor, a meditação, perdão, e a gratidão é o amor em forma de compensação, tá? Cultive isso aí que você vai viver bem e melhor. E não esqueça, retire o glúten e o leite da sua alimentação. Não é interessante você usar isso. Esqueça isso. Vai ser difícil no começo. Você vai em 15 dias, se você tirar, aquela dorzinha de cabeça que você tinha vai sumir, aquele tremor que você tinha vai sumir, aquela palpitação que você tinha vai sumir, aquela dor no joelho sua que você tinha vai sumir. Experimente fazer isso. Qualquer dia nós vamos falar mais um vídeo para vocês sobre glúten e leite. Então é isso, minha gente. Até a próxima. Grande abraço. Até lá.